já temos aqui na nossa tela os professores Fábio Carilli e também Abel Ferreira. E temos números, Abel e Carilli no Paulistão. O Abel Ferreira, 4 participações, 4 finais, com essa agora, e 2 títulos. Carilli, 5 participações no Paulistão, 4 finais também com essa agora e 1 título a mais. Tricampeão paulista pelo Corinthians, pelo timão de tanta gente, que era chamado de quarta força por vocês da imprensa. Foi tricampeão paulista e campeão brasileiro. Eu acho lindo quando você fala assim, vocês da imprensa. Quarta força no Paulista. Você joga vôlei, Abel? Boa, gostei dessa, boa. Naquele brasileiro que Também ganhou... faço parte. Naquele brasileiro que ganhou no começo do campeonato, acho que era a 7ª força, 8ª, e olhe lá. Então teremos domingo aí mais um duelo, mais um confronto entre 2 técnicos que conhecem muito bem o Paulistão. Sabem o caminho das pedras, né? Sabem o caminho das E pedras. paulistões recentes, né? Porque quando a gente fala dessas estatísticas, você fala, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo é um técnico muito vencedor de Paulistão. Mr. Paulista. Mas suas maiores glórias, embora tenha tido uma recente com o Palmeiras, mas as suas maiores glórias já ficaram mais para trás. Carilli e Bel são protagonistas dos últimos Paulistões. Os últimos 8 anos de Paulistão, vamos pegar 7 anos, né, considerando o marco do Carilli 2017, são os técnicos que reinam nessa competição. Cada um a seu estilo, Carilli um pouco mais defensivo, e acho que é o que o Santos pede nesse momento da vida hoje, embora contrariando o histórico DNA, vai ser uma grande disputa. Carilli, que ganhou um desses Paulistões dentro do Allianz, pelo Corinthians. Está fazendo, inclusive, aniversário nesses dias. Na véspera, um dia depois do jogo de Santos e Palmeiras. Mas é nessa época do ano aí que ele saiu campeão do Allianz. Antes de começar, antes do primeiro jogo, essas imagens que a gente está vendo de Vila Belmiro, na minha visão, e acho que de muita gente, o Palmeiras era muito favorito. Ainda considero o Palmeiras favorito, mas esse favoritismo diminuiu, obviamente, pelo que o Santos jogou e pela vantagem que conseguiu, joga pelo empate. Mas não só pelo elenco melhor, pelo mais tempo de trabalho, mas pelo que o que o Palmeiras fez ano passado e retrasado, acho que mexe com a cabeça de todo mundo, de palmeirenses e de não palmeirenses. De você olhar para o jogo e pensar, poxa, o Palmeiras levou uma pancada do São Paulo de 3, que podia ser de 4-1. E virou, em meia hora já parecia que tinha acabado. Contra o Água Santa fez igual. Por que não pode fazer contra o Santos? Não é o que todo mundo pensa? É. Qual o tamanho do favoritismo? Ou não existe favoritismo para o Palmeiras, Breler? Eu concordo com você, Abel. O Palmeiras ainda é favorito. Por isso, a mística que tem com o Allianz, a capacidade de virar jogos dessa forma, como o Abel Ferreira definiu. Despejar um caminhão de areia no Allianz, e esse caminhão já foi despejado outras vezes. Então ninguém duvida da capacidade do Palmeiras e também do elenco, da qualidade técnica. O Palmeiras tem mais de onde tirar do que o Santos com Carilli. Agora, se você me perguntar, você acredita no Santos campeão? Acredito. Acredito principalmente que o Santos vai fazer um jogo muito competitivo. Que o Santos, se perder, se ter essa vantagem revertida, vai vender muito caro, porque a campanha que o time fez no Paulista, a construção do Santos nessa temporada é de um time confiável, de um time que a torcida olha e fala, é o Palmeiras, é difícil, temos a vantagem, vai ser complicado, mas a gente acredita nesse time. Eu tenho certeza que hoje todo torcedor santista, por mais que tenha esse receio com o Palmeiras, por mais que saiba da força do time do Abel, está acreditando que o Santos vai sair com o título do Allianz. E isso é muito importante para um time que acabou de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. 3 meses depois, o Carilli conseguiu resgatar a confiança do torcedor santista, de acreditar que é possível bater o Palmeiras e evitar um tricampeonato consecutivo. Então, isso é muito grande. Isso é algo para o Santos valorizar. Independentemente de ser campeão ou não no domingo, essa construção, essa identidade que o time tem e principalmente ser um time competitivo ajuda muito no grande objetivo do Santos, que é voltar para a Série A. Se a gente fosse naquelas tradicionais fichas ou naquela porcentagem, apesar da vantagem do empate do Santos, eu diria 6
fichas para o Palmeiras e 4 para o Santos. Antes do primeiro jogo, eu diria 8-2. É, minha aposta também. O que já é um mérito do Santos, né? O potencial do Palmeiras, sem dúvida, é maior. O Palmeiras tem de onde tirar, tem um trabalho mais consolidado. O Palmeiras já fez isso outras vezes. Mas agora são 90 minutos para provar isso. Pode acontecer e pode não acontecer. Agora, eu acho que passa mais pelo Palmeiras a história dessa final do que pelo Santos. Como assim, professor? Se o Santos fizer o seu máximo, até mais do que se fez na Vila, mas ainda assim o Palmeiras chegar ao seu máximo, o Palmeiras superará o Santos. O Santos pode até perder esse campeonato sem culpa, no sentido de que o adversário é melhor e conseguirá provar isso em 90 minutos, como aconteceu com o São Paulo, quando perdeu a final para o Palmeiras, como aconteceu com a Água Santa, passou menos pela incapacidade do adversário e mais por um time como esse do Palmeiras conseguir colocar tudo o que sabe em 90 minutos. Em resumo o que você falou, o Palmeiras tem mais time e tem mais elenco. Tem. Mas não mostrou isso no primeiro jogo. Não, e não mostrou contra o Novo Horizontino também. A gente não pode esquecer que, ao contrário das outras finais, em que o Palmeiras ia retomando, dessa vez já está mais longe. Contra o Novo Horizontino, o palmeirense sabe, foi um jogo ruim. Se não tem o Endrick para fazer a diferença, o Palmeiras teria até mais dificuldade, podia ter ido para pênaltis. Então, mas dessa vez me parece aí um não pouco existe, mais... professor. Tem o Endrick. Não, então, se não tivesse, né? Então, dessa vez está mais longe essa retomada do Palmeiras. Já está a 2 etapas desse campeonato. Pode acontecer. E se acontecer, eu acho que o Santos não tem como segurar. O Palmeiras é melhor que o Santos. Tem mais potencial que o Santos. O santista sabe disso, o palmeirense sabe disso. Agora são 90 minutos. 90 minutos para provar o trabalho de todo um tempo, no caso do Abel, de anos. Estou vendo essa fumaça saindo da cabeça do Eugênio, mais do que das cabeças de Abel Ferreira e Fábio Carille. Por que está saindo fumaça de sua cabeça? O que você está imaginando? Aliás, o Santos, você que assim como o Rafael Prats, que daqui a pouco estará no Sport Center, você também é um tático Eugênio Leal. O Santos, como o Santos deve se portar, atuar? Muita gente pensa, vai fechadão, de repente apostar em contra-ataque, e aí outras pessoas respondem, se ficar só se defendendo, vai se ferrar contra o Palmeiras. Você consegue imaginar? Eu acho que a base é uma boa defesa. Tem que partir de uma defesa sólida, bem estruturada, bem organizada, para sustentar uma pressão que vai acontecer naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de jogar. Você tem que saber jogar também, ter os seus momentos, ter as suas ferramentas, né, suas alternativas para ferir o adversário. Porque se você vai só para se defender, você vai acabar levando o gol. Mas se você vai, se defende bem e mostra, Palmeiras, se bobear, eu vou lá e faço o gol também, hein? Fica ligado, fica atento. Porque quando você abre o jogo de que vai só se defender, o adversário se lança com tudo ao ataque. Quando você sugere que em algum momento pode encaixar uma jogada que vai trazer problemas para o Palmeiras vai ser um pouco mais contido nessa sua ação ofensiva. A gente lembra dos casos, né, do ano passado contra o Água Santa e do ano retrasado contra o São Paulo. Para mim, aquela atuação contra o São Paulo é a maior atuação do Palmeiras da era Abel Ferreira. É uma atuação assim, sensacional. A do ano passado é um pouco diferente, porque o Carpini, que era o técnico do Água Santa, acho que ele se empolgou um pouco com a vantagem obtida no primeiro jogo. Ele achou que ia jogar de igual para igual, então ele não tomou os devidos cuidados defensivos. E o Palmeiras deitou e rolou para cima do Água Santa jogando em casa. Então tem que ter o cuidado defensivo, não pode se iludir como se iludiu. E o próprio Carpini depois reconheceu que errou no jogo da final contra o Palmeiras. Agora, você tem um técnico também muito vitorioso nesse tipo de combate, que é o Carille. Como você falou, ele foi tricampeão com o Corinthians, em algum momento colocado como quarta força. E ele teve as ferramentas. E o jogo jogado, Abel... mas Eugênio, você vai falar sobre isso? Vou. É o jogo além da bola. É o jogo psicológico. É o jogo de ter os nervos no lugar, de não se assustar, de saber em algum momento tirar um pouco da velocidade do jogo, de saber se impor psicologicamente, porque em algum momento isso vai ter... O Palmeiras tem. Estou colocando do lado do Santos. Do Santos. O Santos tem também?
Que a pergunta sua para mim inicial foi: e o Santos, o que deve fazer? Boa, boa. Então, entender que vai ter hora que é melhor dar uma segurada, para um pouquinho o jogo, demora para bater uma falta, segura um pouquinho no lateral, enerva o adversário. Catimba? Tem que saber jogar o jogo, sabe? Saber jogar, entender o momento que, opa, agora é a hora de acelerar. E em determinado momento talvez seja a hora de segura um pouquinho, cadencia um pouco aqui, prende um pouco Pituca, essa João bola Schmidt. e tal. Não tá mais comigo. É a leitura do jogo, é a inteligência de como lidar com o ambiente adverso. Porque vai ser. O ambiente é todo do Palmeiras. A confiança é toda do Palmeiras. Mas o placar hoje é do Santos. Então é saber trabalhar com isso, procurar tirar um pouco o Palmeiras do seu equilíbrio emocional, para tentar sair com uma vitória que é improvável, porque o provável é o Palmeiras ganhar, como foi dito aqui. É melhor time, joga em casa, está acostumado com essa situação. Fichas de Eugênio Léo, quanto? 6-4 Palmeiras, eu falei, professor 6-4 também. Também, 6-4. 6-4, Breler. 6-4 e eu apostei antes do jogo. Antes da primeira final era 6-4 Palmeiras. Mas você apostou que o Santos ia ganhar na Vila. Ganhava na Vila e o Palmeiras reverte em casa. em casa. O teimoso da Vila está colocando 8-2 para o Palmeiras. Ele é torcedor do Santos, esse cara? Ele é, mas ele é o teimoso da Vila. 8-2? Como? O Santos joga pelo empate, tá maluco ele? É o teimoso. O teimoso é assim. Ou isso é zica reversa? Ele costuma apostar nessa estratégia. Esse futebol é sofrimento e tal. Então ele vai por esse lado. 8-2? Ah, manda esse cara pastar. Ele está entre nós. Está entre Assim nós. também não. 8-2. Mas o Então teimoso ele tá da Vila. apostando 4-0 pro Verdão. Ele. Não precisa ser 4-0. Quer que eu dê meu palpite? 2-0 já dá o título pro Palmeiras. Ou melhor não, professor. Dou meu palpite. Não, Dá o seu seu não. palpite. Segura. Dá. Meu Vai. palpite? Vai. 2-1 Palmeiras. Pênaltis. E olha, o palmeirense médio tá cabreiro com esse negócio de pênalti, hein? O Santista também. Encontrei um senhor ontem na Livraria Cultura, lamentavelmente, nem era Cultura, é outra livraria. A Cultura fechou. Esse senhor, eu esqueci de perguntar o nome dele, um senhor muito simpático. Palmeirense. Palmeirense, que veio com a pergunta de supetão para mim, quem ganha? E aí eu falei que o Palmeiras tem mais potencial e ele estava pessimista porque ele acha que vai para pênaltis e o palmeirense não está confiante. Então eu vou te falar, para completar o meu palpite. Meu palpite 2-1 Palmeiras, decisão por pênaltis no Allianz Parque, Palmeiras campeão. O torcedor do Palmeiras fica meio cético porque o Palmeiras perdeu várias decisões por pênaltis, mas o Everton pega mais pênalti que o João Paulo. João Paulo classificou o Santos contra a Portuguesa, amigo. Está em boa fase. Foi uma exceção, nos pênaltis ele não costuma ir bem. Quem sabe é o Só um início, palpite, o só um início de uma palpite. nova vida também para o João Paulo. Pode ser. De repente o Santos é campeão nos pênaltis. Vamos falar